Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do projeto Tornate 4.0. O projeto Tornate 4.0 visa a criação e dinamização de uma estrutura técnica de gestão tecnológica de apoio ao empreendedorismo nos setores do turismo, da agricultura e do desenvolvimento rural. Hoje vamos falar sobre a inovação na agricultura e temos connosco um painel de oradores que certamente irão dar a sua perspectiva e que irão contribuir para a discussão de hoje. Temos connosco, neste painel de oradores, José Alberto Pereira, coordenador do Centro de Investigação de Montanha, Isabel Martins, jornalista da Vida Rural, e Nuno Russo, secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Os desafios do século XXI, com uma população mundial em crescimento, pressionam as necessidades de produção de alimentos. Queremos alimentos de elevada qualidade a preços acessíveis. Queremos alimentos à nossa disposição durante todo o ano. Queremos uma agricultura altamente produtiva, que preserve os ecossistemas e a biodiversidade e que garanta também a sua sustentabilidade. Como fazê-lo? A ciência, a investigação, a inovação, a tecnologia fornecem-nos soluções que assim o exigem. Vamos hoje fazer essa discussão e perceber de que forma é que a inovação pode estar ao serviço da agricultura. Começamos então pelo José Alberto Pereira, coordenador do Centro de Investigação de Montanha, a quem agradeço a presença, para nos falar sobre a importância da inovação neste setor tão importante para o país. Professor, peço então a sua perspectiva. Muito bom dia a todos. Antes de iniciar com a minha intervenção, queria agradecer o convite para estar, em meu nome pessoal e em nome do Centro de Investigação de Montanha, para estar a colaborar nesta iniciativa e dizer que, da nossa parte, do Centro de Investigação de Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança, estamos sempre disponíveis para todas estas ações, quer seja com esta organização, quer com outras. Portanto, alguma intervenção que achem no setor, vocês podem contar connosco. Eu fiz aqui uma pequenina apresentação que eu vou pedir para me deixarem partilhar o ecrã. E como eu comecei por dizer, isto é uma visão muito particular que nós temos acerca da inovação na agricultura, da necessidade da inovação. Portanto, se me permite... Já deve conseguir, professor. Já? Vamos lá ver. Vamos compartilhar. Já estamos a ver. Já, eu é que não estou... ok. Bom, eu estava há bocado a dizer aos participantes que ia terminar com uma provocação, entretanto achei que deveria iniciar exatamente com essa provocação, uma vez que grande parte das nossas áreas que nós temos no nosso país em termos de agricultura é da agricultura de montanha, é da agricultura extensiva, portanto, e aí, no nosso entender, se calhar a inovação poderá ter ainda um papel muito mais importante. Eu começava exatamente por aquilo que o Bruno começou. Nós temos um sistema de produção de alimentos, portanto estamos num sistema, estamos altamente dependentes da agricultura para nos alimentar. Nós, nesta pandemia que passamos, exatamente a agricultura esteve sempre presente, costumávamos a dizer que precisávamos de um agricultor 4 vezes por dia, não é? Portanto, e eu acho que essa foi uma mensagem que passou muito bem e que as pessoas começaram a ver da necessidade real da agricultura, mas quando nós, como dizia o Bruno, quando nós precisamos de agricultura ou quando pensamos em produtos agrícolas, cada vez mais nós pensamos em produtos agrícolas seguros, de alta qualidade, que sejam economicamente possíveis para todos os utilizadores, não é? Em termos de segurança alimentar, não apenas para a parte da segurança em termos microbiológicos e em termos químicos, mas também que permitam dar alimento a grande parte ou a toda a população, que sejam não muito gastadores de recursos, que sejam ecologicamente possíveis e socialmente responsáveis. É evidente que todas estas interações e numa população que nós estimamos que está em crescendo e que vai crescer nos próximos anos,
Portanto, todas estas interações exigem muito esforço e muita interação de todos os agentes do setor, exigem muita investigação e exigem muita inovação. Bom, quando nós falamos em inovação, muitas das vezes, o que é que nós pensamos? Pensamos em inovação uma coisa totalmente diferente. Mas quando nós falamos em inovação, temos de pensar que inovação corresponde, isto é uma das definições que vocês encontram frequentemente, é uma das definições da OCDE e que corresponde à implementação de uma nova ou significativa, melhorada solução para uma empresa, para um produto, para um método, para uma solução organizacional ou para marketing, com o objetivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar o desempenho ou o conhecimento. Bom, vocês veem que inovação é um sentido muito lato e nós, muitas das vezes, com uma pequena ação que fazemos num determinado sistema agrícola, estamos a meter uma inovação e estamos a incluir uma inovação que vai ter muita, ou pode revolucionar de certa forma o sistema onde estamos a trabalhar. Bom, e também queria dizer-vos que há vários tipos de inovação. Nós hoje aqui estamos preocupados sobretudo com a inovação ao nível dos processos, uma vez que estamos a trabalhar na agricultura, sobretudo ao nível dos processos, mas eventualmente poderemos trabalhar ao nível dos produtos, que estão as duas muito interligadas. E se vocês repararem, quando na nossa conversa inicial estávamos exatamente ao nível do marketing. Portanto, nós também, em termos de agricultura, obrigatoriamente temos de passar a comunicar melhor, temos de começar a vender os nossos produtos muito melhor, temos de nos defender, sobretudo quando dos ataques, de uma forma que seja efetiva e que seja eficaz e que chegue exatamente a quem se dirige. Também tem de haver inovação organizacional. Portanto, em todos estes aspectos, sobretudo a inovação dos processos, inovação organizacional e inovação dos produtos, nós entendemos que as instituições de ensino superior podem, e os centros de investigação, podem desempenhar um papel importante como agentes de intervenção no terreno e espalhadas por todo o território. Portanto, nós temos aqui um conjunto de agentes que podem eventualmente atuar muito ao nível da inovação da agricultura. Bom, também quando nós falamos em inovação, temos de ter uma perspectiva completamente diferente. Muitas das vezes nós olhamos para um determinado sistema e só vimos os problemas. Não, aqui, quando estamos a falar em inovação, temos obrigatoriamente de começar a ver não os problemas, mas as oportunidades, pensar sempre que é possível e temos de nos centrar da forma como podemos dar a volta às coisas. Eu penso que muitos de vocês já ouviram falar estes conceitos, mas uma coisa é falá-los, outra coisa é interiorizá-los e outra coisa é aplicá-los no terreno. E no nosso entender, quando falamos em inovação em agricultura, nós não nos podemos esquecer que a inovação, a maior parte das vezes, ou surge como uma necessidade de uma determinada empresa ou uma determinada organização, em resposta a determinadas necessidades dos utilizadores, obrigatoriamente tem de estar muito ligado ao território onde essa empresa e onde esses utilizadores estão localizados, uma vez que nós não conseguimos dissociar uma coisa da outra, as soluções para um determinado território, para um determinado modelo de agricultura, numa determinada região, não são necessariamente as mesmas que podemos ter noutras regiões, ou não são necessariamente transportáveis. Portanto, aí, como eu vos disse, as instituições de ensino superior, no nosso entender, podem desempenhar um papel extremamente importante e é evidente que aqui eu tinha de realçar o papel do Instituto Politécnico de Bragança. Também os centros de investigação são agentes que podem estar com uma estreita ligação com as empresas e o setor agrícola, neste caso, e aqui o Centro de Investigação de Montanha, no nosso entender, é um privilegiado, porque trabalhamos sempre com empresas e com agricultores do tecido regional e nacional, e
não nos podemos esquecer o papel do Ministério da Agricultura e das suas organizações, do INIAV, dos centros de competência que não estão ligados diretamente com o Ministério da Agricultura, mas são centros de competência transversais e que nos afetam a todos, as associações de agricultores, os laboratórios colaborativos, portanto, para nós termos uma agricultura viável, para nós termos uma agricultura que responda às necessidades de quem dela vive ou que dê para levarem uma vida digna e que também produza produtos economicamente pagáveis, não é? Portanto, e que sejam seguros, como falamos no início, todos nós obrigatoriamente teremos que interagir. Bom, isso teremos que interagir, só dizer-vos que nós, no caso do Centro de Investigação de Montanha, dar-vos alguns exemplos daquilo que nós temos feito. Somos um centro de investigação de montanha que nos dedicamos muito às questões das áreas de montanha, e a agricultura, como não poderia deixar de ser, é uma das atividades muito importantes das áreas de montanha. Temos 158 investigadores neste momento a trabalhar neste centro. A nossa perspectiva é sempre ir da produção primária, passar pelos processos até aos produtos resultantes da produção primária. Portanto, foi um centro que nasceu muito ligado às questões agrícolas e neste momento temos muito esta perspectiva de agricultura circular. Fala-se muito na economia circular, mas nós também falamos muito na agricultura circular, não é? Portanto, exatamente partimos das matérias-primas para chegar aos produtos e tentar valorizá-los. Vou-vos passar um bocadinho à frente, mas de qualquer forma, só dizermos que um dos nossos tópicos são todas as cadeias de produção de alimentos no setor primário, onde a agricultura desempenha um papel muito importante, sobretudo ligado aos produtos de montanha, e depois a tal valorização que eu vos disse que é uma das outras linhas muito fortes do nosso centro. Alguns exemplos ou algumas contribuições que temos dado nos últimos anos. Por exemplo, soluções inovadoras ao nível da proteção de plantas. Eu penso que nós agora estamos todos muito despertos com o Covid, mas estamos a esquecer que as plantas e os animais têm tido muitos Covids, entre aspas, não é? Portanto, estamos a esquecer da xilella fastidiosa, da triose, do cancro do castanheiro, da vespa das galhas do castanheiro, aquelas coisas que todos os dias falamos, mas só quando nos afeta a nós é que nos lembramos verdadeiramente. E nós, os centros de investigação e o Sistema Tecnológico Nacional têm ajudado, neste caso o Centro de Investigação de Montanha, temos ajudado com soluções inovadoras de produtos e serviços. Temos também atuado ao nível de desenvolvimento de modelos de gestão da floresta para ajudar a prevenir os incêndios e a valorizar a biomassa florestal. Temos também atuado ao nível das empresas do setor primário, sobretudo ao nível da transformação de produtos e da segurança. Também aproveitando tudo o que vem da indústria e os subprodutos, muitas das vezes a tendência é chamar-lhe resíduos. Eu não gosto muito de utilizar a palavra resíduo do que vem da agricultura, portanto, ou subproduto ou coproduto, que pode eventualmente, numa perspectiva de circularidade, entrar como ingredientes de base funcional, de ingredientes que podem ser utilizados noutras indústrias, corantes e por aí adiante. Bom, nós, como eu lhes disse, temos um grande enfoque no setor primário. Reparem que trabalhamos em agroecossistemas mediterrâneos que temos que tornar produtivos, não é? Não podemos dissociar a produção total da produtividade, porque os agricultores precisam de viver. E aqui estão alguns exemplos de trabalhos que temos feito, também ao nível dos agroecossistemas e das implicações que isso tem, e um reforço muito grande do nosso centro é ao nível da apicultura e de toda a genética das abelhas e como é que isso pode eventualmente interferir para termos abelhas melhores, que produzam mais e que pelo menos resistam a estas questões das alterações climáticas e da poluição. Bom, só para vos dar mais alguns exemplos de produtos que temos feito, quer ao nível da aplicação
de produtos fitofarmacêuticos, desenvolvimento de extração de compostos, depois utilizar esses produtos, por exemplo, ao nível da engenharia química, ao nível das solas dos sapatos, produtos como caroço da azeitona, a casca da amêndoa, valorizar outros produtos, por exemplo, para extrair ingredientes funcionais ou corantes naturais. Portanto, nessa perspectiva, tal como eu lhes disse, da agricultura circular. Muito enfoque também nos modelos e muito enfoque ao nível da valorização do conhecimento. Algumas das patentes que temos obtido no centro nos últimos anos, algumas delas são emblemáticas e que vocês, muitos de vós já ouviram falar, como o Dictis, para a utilização para a luta contra o cancro do castanheiro e a utilização da flor do castanheiro para a substituição de sulfitos no vinho. Bom, isto são alguns exemplos daquilo que os agentes do Sistema Científico Nacional podem e devem ajudar. Temos que valorizar o conhecimento, temos de meter muita inovação, porque só assim é que nós conseguimos andar para a frente, não é? E ajudar o setor. E agora, para terminar, penso que cumpri mais ou menos o meu tempo, dizer-lhes que agora temos um grande desafio. Grande parte da nossa agricultura é agricultura extensiva, é agricultura de montanha. Eu, como trabalho no olival, não poderia deixar de vos mostrar uma fotografia do olival, mas o nosso desafio é, através de soluções inovadoras, como mantemos este olival produtivo, como mantemos este olival a dar dinheiro e como vamos passá-lo para as futuras gerações. Portanto, eu tenho gasto mais ou menos a minha vida em termos de investigação a tentar trabalhar nisso. Há muitas soluções que nós que temos ajudado a implementar, desde a melhoria dos sistemas produtivos, a melhoria da fertilidade, a melhoria da colheita, às vezes pequeninas coisas, como por exemplo alterar a data de colheita, que depois nos permite uma valorização muito grande do produto final, soluções inovadoras ao nível dos métodos de controlo de pragas e doenças. Portanto, nós estamos aqui, o Sistema Científico Nacional e os centros de investigação estão aqui para ajudar, e eu acho que neste momento a agricultura não pode andar sem inovação e também não pode andar sem o Sistema Científico Nacional e sem todos os outros agentes. Da minha parte, eu deixava agora os outros intervenientes e ponho-me à disposição para as perguntas e para os comentários que queiram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Alberto. A doutora Isabel Martins trabalha na área da comunicação e tem trabalhado também neste setor. Questionava-lhe agora se, e sendo a comunicação tão importante para o setor, não só na promoção e divulgação dos produtos e serviços, na aproximação também do setor com os consumidores, mas até da própria imagem do agricultor, que hoje é totalmente diferente daquela que era no passado, sendo muito mais atrativo até para as pessoas acabarem por optar por esta profissão. Questiono-lhe então, e agradecendo a oportunidade de estar hoje aqui connosco, como é que o setor da agricultura comunica e de que forma é que pode também esta comunicação ser um fator de acréscimo para aquilo que são os desafios do setor? Obrigada Bruno, bom dia a todos. Começar por agradecer obviamente o convite para estar aqui e para poder partilhar convosco aqui algumas ideias e algumas reflexões sobre esta questão da agricultura e no meu caso específico da comunicação e agricultura. Como é que o setor agrícola comunica? Em primeiro lugar, ele comunica muito pouco e daí eu tiro aqui uma visão um bocadinho mais pessimista sobre a comunicação na agricultura. E comunica muito pouco em toda a fileira, desde a investigação até à própria comunicação dos produtos agroalimentares. E essa é uma questão fulcral, especialmente nos dias de hoje, em que estamos a atravessar uma fase menos positiva sobre a notoriedade da agricultura. E é muitíssimo importante contrariarmos algumas ideias feitas, alguns mitos, alguma desinformação que vai correndo e que vai correndo
e que se vai instalando de uma forma perigosa, e nós tivemos há pouco tempo alguns exemplos, o famoso slide da telescola que foi tão debatido, mas eu devo dizer-vos, costumo dizer isto muitas vezes, que ando há alguns anos em lutas com as professoras de Ciências da Natureza da minha filha, a trocar recados na caderneta sobre questões de livros escolares e o que é que as crianças estão a aprender sobre a agricultura. Faz lembrar um bocadinho no tempo em que nós éramos estudantes, em que os maus eram os da indústria, as indústrias e as fábricas com as chaminés de fumos negros que saíam, e isso nos nossos livros é que eram os maus. Neste momento são os agricultores. Há de facto aqui uma mudança de paradigma e isto está instalado inclusivamente nos manuais didáticos e nos livros daquilo que as nossas crianças estão a aprender na escola. E eu penso que é muito importante começarmos por aí, começarmos por perceber que se queremos uma geração de consumidores verdadeiramente informados, temos que perceber o que é que estamos a fazer e isto tem que ser interministerial, isto tem que ser de facto visto de uma forma muito mais macro, temos que tentar perceber que tipo de informação e como é que estamos a educar as crianças nas escolas. Portanto, este se calhar é um primeiro problema a abordar, que é o ser mais científicos, não é? E trazer a ciência para o lado dos agricultores e trazer a evidência para o lado dos agricultores e começar um bocadinho por aí. Porque é preocupante aquilo que está a passar e a própria visão que as crianças têm da agricultura. Eu tenho a oportunidade muitas vezes de ir às escolas falar de agricultura e tento sempre levar os bons exemplos, inclusivamente a União Europeia tem um pacote pedagógico para professores onde explica a questão da agricultura e eu envio os links para os professores e vou mostrar os vídeos às crianças e já sinto hoje em dia, muitas vezes, por parte das crianças, alguma resistência e olham para mim e dizem mas vocês são os que matam as vacas, não é? Aquelas crianças que nem sequer têm a ver com opções vegetarianas, porque elas depois estão a comer o bife ao jantar, elas não sabem muito bem de onde é que o bife vem, não é? Portanto, há de facto aqui muito a fazer a esse nível. Mas, centrando a questão um bocadinho mais, em termos mais concretos, se começarmos pela nossa investigação, e estivemos agora a ouvir aqui o professor José Alberto a falar, e por tudo aquilo que nós vamos investigando, o que nós sentimos é que muita desta informação, do que vamos investigando e do que vamos inovando, porque estamos sempre a criar de alguma forma inovação, e a inovação decorre muito, obviamente, da investigação e desenvolvimento, não é partilhado. Ou quando é partilhado em meio muito restrito e é partilhado até só entre pares. É óbvio que com esta questão da pandemia nós aceleramos muito estes eventos digitais que nos permitem, apesar de tudo, partilhar com muito mais facilidade e debater com muito mais facilidade uma série de informação. Mas não chega de todo. E eu recordo que hoje em dia, se nós quisermos consultar, por exemplo, se eu tentar fazer uma pesquisa sobre uma determinada cultura e eu quiser pesquisar o que é que se está a investigar nesta matéria, eu tenho muita dificuldade em conseguir perceber, a não ser que demore muitos meses da minha vida, tudo o que está a ser feito não existe e devia existir, é algo que eu defendo e já tenho falado com muitas pessoas sobre isso, uma plataforma única onde estivesse compilada toda a informação de todos os projetos de investigação e desenvolvimento que temos estado a desenvolver nos últimos anos, quer ao abrigo dos PDRs, quer ao abrigo de todos os outros projetos que financiam a investigação e desenvolvimento em Portugal. Porque nós hoje em dia assistimos, e isso também é uma matéria para reflexão, porque tem impacto na comunicação, e penso que merecia uma reflexão profunda, a uma proliferação de centros de competência, laboratórios colaborativos, enfim, há imensas, dezenas, centenas de entidades a investigar coisas e muitas vezes a investigar as mesmas coisas. Um olhar um bocadinho mais atento sobre todos estes projetos que estão a decorrer e todas estas iniciativas que estão a decorrer pode levar-nos a pensar que estamos a duplicar muitas vezes estruturas. E ao estarmos a duplicar estruturas, eu penso que nós estamos a perder a oportunidade de ter estruturas mais robustas, mais fortes, que investiguem num menor tempo, que investiguem com mais sucesso e que tenham um impacto muito maior na comunicação. E isso, de alguma forma, sinto que estamos a dispersar muitíssimo. E dispersamos muitíssimo, os resultados não são tão eficazes. Não vejo que haja aqui um grande esforço em ter uma comunicação muito assertiva junto de outros alvos que não sejam só o setor agrícola. Quem investiga, quem tem projetos de investigação tem que pensar que o setor agroalimentar tem um impacto
daí para a frente, tem um impacto junto do consumidor, tem um impacto junto da opinião pública. E por isso nós temos alguns bons exemplos de algumas universidades que têm profissionais de comunicação que a partir do momento em que iniciam um projeto de investigação estão a comunicar. Estão a comunicá-lo nas suas diversas fases. Estão a comunicar no início, no meio, no final e passados uns anos voltam a falar sobre como é que aquele produto impactou a sociedade. E é uma comunicação feita por profissionais e eu penso que isso é importante. É importante nós pensarmos que há uma linguagem para chegar aos mídia e são os mídia no fundo, os mídia, e já vamos falar um bocadinho mais à frente e não só, que permitem trabalhar essa comunicação para junto à opinião pública. E nós não estamos a saber fazer bem isso com os nossos projetos de investigação e desenvolvimento. E estamos a investigar coisas importantíssimas e estamos a ter resultados incríveis. E o trabalho que está a ser feito é extraordinário. Só que não chega, não passa para a opinião pública o que estamos a falar. Quando passa são coisas muito pontuais e que de facto não espelham a dimensão de tudo aquilo que é inovação no nosso ecossistema agroalimentar. E de facto é uma oportunidade perdida. Nós não incutirmos que a comunicação tem que estar em qualquer projeto, em qualquer produto, em qualquer marca que queiramos lançar. E ela não pode ser vista como um momento one shot. E muitas vezes é um bocadinho a tentação que nós temos. Temos ali um budget pequenino, vamos apostar ali no momento de comunicação. Isso dispersa, isso não pode ser feito. Ela tem que ser vista como algo que tem que ser feito com uma cadência, que tem que ser constante e que não pode nunca parar. Ela tem que fazer parte dos projetos, dos produtos, das empresas, da vida dos empresários agrícolas. Tem que haver essa consciência de que é preciso comunicar. E eu penso que ela não existe e é por isso que provavelmente também damos aso a tanta desinformação e a tantos mitos, porque não estamos a ser consistentes nem eficazes na nossa comunicação. A nível das estruturas de investigação, isto é verdade, mas se passarmos para a parte produtiva, é igualmente verdade. Há muitos poucos setores que estejam bem organizados a nível da sua comunicação. Provavelmente o vinho será uma exceção, é um produto que cria um valor acrescentado grande e, portanto, percebeu que tinha que começar a comunicar e a comunicar de uma forma muito eficaz para poder chegar ao consumidor. Eu penso que é aqui um bom exemplo que deve ser seguido por outros produtos do agroalimentar e não só. É importante, é muito importante chamar os jornalistas e dar a conhecer aquilo que estamos a fazer. Quer estejamos a lançar uma marca de vinho, quer estejamos a aplicar uma nova técnica na minha sementeira de milho que me permite ser mais sustentável, quer estejamos a trabalhar num projeto de robotização para as vinhas no Douro, o que quer que seja, é importante chamar os mídia e dar a conhecer estes projetos e chamar de uma forma consistente e constante. Podemos encontrar aqui várias formas de o fazer, não temos que os chamar todos ao mesmo tempo, provavelmente até será mais interessante ter ali uma cadência mensal, convido uma rádio, convido uma televisão, convido um jornal. Normalmente estas coisas são feitas de uma forma pontual com a imprensa especializada e a imprensa especializada é importante, como é óbvio, mas ela permite-nos falar entre pares, chegar aos agricultores, chegar às empresas agrícolas, chegar às entidades de investigação, chegar às empresas que produzem fatores de produção. Não nos permite chegar de uma forma muito impactante ao consumidor final. Portanto, lá estamos nós a fechar o ciclo outra vez e a deixar a informação fechada entre pares. Portanto, é importante chamar os mídias generalistas. Claro que sim, as televisões, as rádios fazem trabalhos incríveis e chegam às pessoas. Os jornais generalistas é importante fazê-lo, é importante fazê-lo como cadeia, é importante fazê-lo não só como produtor individual, porque nem todos têm capacidade para isto, nem todos efetivamente estão organizados de uma forma que lhes permita receber mídia, mas as próprias organizações de produtores, as cooperativas, as associações, as OPs têm que estar muito mais despertas para esta questão. Elas têm que encaixar que têm que ser também agentes de dinamização da comunicação, elas próprias têm que perceber que é preciso ter um orçamento também para poder fazer passar a mensagem, porque senão vamos continuar um bocadinho neste círculo de quando chegamos às televisões é sempre porque aconteceu alguma coisa de mal, é porque há uma seca, é porque há uma intempérie, é porque há umas ajudas que estão atrasadas e estamos sempre a comunicar pela negativa, sempre a comunicar pela negativa. Nós não chamamos os jornalistas para mostrar o positivo, para mostrar o que de bom estamos a fazer. E isto é lastimável porque nós estamos a fazer coisas extraordinárias a todos os níveis. E quem anda no campo todos os dias e quem fala com os agricultores todos os dias sabe que nós temos dos agricultores mais evoluídos e mais profissionais da Europa, não tínhamos dúvidas disso.
É preciso que esta mensagem passe, é preciso que as pessoas conheçam o seu trabalho, mas conheçam de uma forma consistente. Não podemos ter um artigo num jornal mediático de 6 em 6 meses, isso não chega de todo, as pessoas já se esqueceram disso e vão valorizar muito mais outras notícias mais impactantes sobre o que se está a fazer de mal ao ambiente e tudo mais. Quando nós temos exemplos fantásticos, como já disse, de trabalho na área da sustentabilidade e que não é comunicado e que não é sabido e que não é valorizado. E, portanto, isto aqui de facto é uma oportunidade perdida, penso eu, de não valorizarmos a comunicação e de não percebermos a importância que ela tem e o efeito que pode ter. Estava a falar de jornalistas e estava a falar sobre mídia, mas eu penso que nós temos que encaixar também, eu espero não estar já muito aqui atrasada no meu tempo, que não são só os jornalistas neste momento que comunicam com o consumidor final, não são só os mídia. Nós temos outro tipo de figuras neste momento que aparecem como grandes influenciadores da opinião pública, especialmente em camadas mais jovens, mas que são os nossos consumidores do futuro. E, portanto, eu acho que é preciso perder, se calhar, aqui algum pudor e algum preconceito em poder chamar outro tipo de pessoas, de influenciadores, de youtubers, de bloggers, que possam divulgar os nossos produtos. Aqui, se calhar, mais para as marcas, e nós temos produtos fantásticos, porque, de facto, as pessoas hoje em dia agarram nos seus telemóveis de manhã e estão a ver nos seus feeds o que aquelas pessoas estão a dizer. E essa estratégia ainda não está a ser muito seguida no agroalimentar e provavelmente isso será uma estratégia de futuro, porque de facto o impacto que tem sobre o consumidor é muito grande. Dou-vos um exemplo muito concreto. Aqui há 5 anos atrás, quando havia um grupo de jornalistas convidado por uma marca de vinhos, por exemplo, para um lançamento, estávamos, vamos imaginar, 15, 20 jornalistas numa sala. Nos últimos anos, começámos a estar 10 bloggers, 10 jornalistas. Neste momento já há marcas que já só organizam encontros específicos para os bloggers, porque como também já perceberam, os jornalistas nem sempre são as melhores amigas dos bloggers. Há ali alguma fricção e, portanto, há marcas que já fazem este trabalho de uma forma mais diferenciada. Nos últimos eventos em que eu assisti, os bloggers já eram mais que os jornalistas. Isto para vos dizer que este setor, que sempre comunicou muito bem, talvez, como eu disse, por ter um produto de valor acrescentado, que também lhe permite libertar budget para fazer este investimento em comunicação, mas também porque foi um setor que teve que, passa a expressão, fazer-se à vida, não é? Teve que aprender a vender. Portanto, e é sempre o exemplo que eu dou quando me dizem o agricultor não sabe vender. Os vitivinicultores aprenderam muito rapidamente o que é isso de saber vender e o que é o marketing e o que são os mercados. E, portanto, se eles aprenderam, eu penso que todos os outros setores da atividade agrícola também podem aprender. Mas isto para vos dizer que é um exemplo a replicar, temos a aprender. É preciso, se calhar, mudar o mindset. Eu acho que no fundo é um bocadinho isto que nos falta em vários pontos da nossa agricultura, é mudar o mindset. Nós sabemos fazer, nós temos as competências, nós temos produtos fantásticos e temos empresários agrícolas do melhor que há. Eu acho que temos que aproveitar isso tudo e fazer barulho. Em bom português, fazer barulho e mostrar. Mostrar entre nós, partilhar entre nós é importante e eu acho que isso ainda não está feito, como vos disse, a engrenagem não está muito aliada, continuamos a ter informação muito dispersa, portanto é importante que a partilha passe, mas mostrar para fora, mostrar para o consumidor e aí há muito, muito, muito a fazer. Agora, assim, numa primeira fase seria assim, de uma forma resumida o que tinha para vos dizer e estou obviamente disponível para questões. Muito obrigado, doutora Isabel Martins. Eu chamo agora à participação o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e colocando desde logo uma questão: se a inovação pode de facto ser um promotor da agricultura produtiva, rentável, eficiente e sustentável. Olá, muito bom dia a todos. Eu vou responder exatamente na intervenção inicial que vou ter. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite na pessoa do Francisco Ataíde Pavão, da Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro, para participar neste ciclo de webinars Tornat 4.0 e, em particular, neste sobre inovação na agricultura e pela oportunidade de poder estar convosco em mais um momento de partilha. Um especial cumprimento aos colegas oradores deste webinar, o José Alberto Pereira, coordenador do Centro de Investigação de Montanha,
e a Isabel Martins, a diretora executiva e jornalista da Vida Rural, e também ao nosso moderador, Bruno Ferreira. Yeah. Permitam-me iniciar por congratular este projeto em particular, a Tornat 4.0. Julgo que o vosso objetivo principal de reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e o propósito de criar empresas inovadoras e a promoção e dinamização do espírito empresarial caminham lado a lado com as prioridades do Ministério da Agricultura e com as prioridades do país, como a tecnologia, o empreendedorismo, os serviços de qualidade, inovadores e criativos. Por isso, parabéns por esta iniciativa, muitas felicidades e sucesso para a concretização dos vossos objetivos, em prol da criação de novos produtos e serviços e também de novas empresas na agricultura e no agroalimentar, associadas à inovação e ao empreendedorismo. Falar de inovação na agricultura é lembrar que há poucos dias demos mais um passo nesse sentido e no âmbito da inovação na agricultura, pois na passada sexta-feira o Ministério da Agricultura, pela pessoa da Sra. Ministra da Agricultura e na presença do Sr. Primeiro-Ministro António Costa e do autor da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal, António Costa Silva, foi apresentada a Agenda da Inovação para a Agricultura 2030, denominada Terra Futura. Esta estratégia representa uma visão para a década e esta agenda está alinhada com o programa do Governo, como não podia deixar de ser, mas pretende dar resposta aos desafios que nele são identificados, que quer unir a experiência, a tradição e o saber à investigação, à tecnologia, à inovação, ao conhecimento co-criado e aplicável, dedicado ao setor. Esta agenda tem um propósito claro e ambicioso de fazer crescer a agricultura, inovando-a e entregando-a à próxima geração, às gerações futuras, e é uma agenda de inovação que é informada por tendências globais, que já se verificam também em Portugal, com a crescente digitalização da economia e da agricultura e a alteração dos padrões de consumo e o foco da sustentabilidade do nosso planeta e dos nossos recursos naturais. Está alinhada, como não podia deixar de ser, com os compromissos já assumidos por Portugal, quer ao nível dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, mas também do Pacto Ecológico Europeu e das estratégias do Prado ao Prato, que foram apresentadas muito recentemente. Mas também pelas estratégias do Ministério da Agricultura, pela agregação dos vários programas, planos, estratégias e instrumentos de política, como o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum e o Programa Nacional de Regadios, entre outros, que foram desenvolvidas durante este tempo pelo Ministério da Agricultura há vários anos desta parte. E que se pretende capitalizar aquilo que já existe, criando uma visão integrada para a agricultura numa perspectiva evolutiva e de longo prazo. Para isso, auscultámos os agentes do setor num processo participativo, percorrendo o país, e estivemos com os agricultores, com os produtores, com os empresários, com os autarcas, com os parceiros e também com as entidades e instituições várias. Recolhemos propostas, debatemos alternativas, desenhámos soluções, a pensar numa sociedade cada vez mais consciente da sua alimentação e bem-estar, mais empenhada na proteção do planeta e na valorização e conservação dos recursos naturais e na aposta numa cadeia de valor agroalimentar inovadora e competitiva. E, claro, procurando sempre reforçar aquilo que queremos que seja o papel do Estado no âmbito da inovação na agricultura e, em particular, no Ministério da Agricultura. Pretendemos que um Estado e um Ministério muito mais interveniente na procura de agilizar, simplificar e criar as melhores condições para o desenvolvimento da agricultura, mas com uma governança forte, transparente, aberta e prestadora de contas sobre os resultados obtidos ou sobre o ajustamento em função das novas necessidades e desafios que, entretanto, foram surgindo. Daí que esta arquitetura da agenda está alicerçada em 5 intenções estratégicas, 5 metas, 4 grupos de destinatários, 4 pilares, 15 iniciativas emblemáticas e cerca de 71 linhas de ação. E eu gostava de me focar aqui nas 5 intenções estratégicas e nas 5 metas da agenda. Começando pela Mais Saúde, onde se pretende garantir a segurança da cadeia alimentar e gerando confiança na população, na nossa sociedade,
e com isto uma meta de aumentar em 20% o nível de adesão à dieta mediterrânica. A mais inclusão, que pretende garantir uma maior diversidade e a intergeracionalidade da população portuguesa afeta a agricultura agrícola, e com isto temos a meta de instalar 80% dos jovens agricultores em territórios de baixa densidade. O mais rendimentos, que pretende promover a adoção de práticas agrícolas competitivas que potenciem o aumento do rendimento da atividade agrícola e a meta de aumentar em 15% o valor da produção agroalimentar. O mais futuro, proporcionar um melhor futuro às novas gerações, deixando-lhes um planeta mais verde, com a meta de pretender-se mais de metade da área agrícola em regimes de produção sustentáveis reconhecidos, isto é agricultura biológica, produção integrada e outros que entretanto se venham a desenvolver. E, por fim, a mais inovação, que pretende potenciar a inovação para instrumento para aumentar o nível de conhecimento do ecossistema agrícola, e com isto pretendemos aumentar em cerca de 60% o investimento em investigação e desenvolvimento. Um outro elemento diferenciador desta agenda é a forma como esta foi estruturada, em torno de 4 pilares que são os destinatários da mesma. Temos assim uma agenda orientada não só para os produtores, que pretendemos que sejam inovadores e competitivos à escala global, estruturados no pilar da cadeia de valor, mas também os próprios cidadãos, conscientes cada vez mais do papel da sua alimentação e na promoção da sua saúde, organizados no pilar das sociedades. Não podemos esquecer que temos de ter em conta os agentes do território, que protegem o planeta, que ocupam o planeta e o que utilizam da melhor maneira, e que valorizam os recursos naturais e que são aglutinados neste pilar que se chama território. E, por fim, os agentes das políticas públicas, que apoiam a agricultura e promovem o seu desenvolvimento, constituídos pelo pilar do Estado e que interagem contínua e naturalmente. Destas sinergias que existem, das quais pretendemos criar, partiremos para as estratégias e ações face aos grandes desafios do setor, como aumentar a produtividade agrícola e reduzir o déficit da balança agroalimentar, colaborar na resposta aos efeitos das alterações climáticas, reduzir o consumo de adubos e de energia, neste caso os adubos químicos, em substituição dos adubos orgânicos, incrementar a proteção biológica das plantas, proteger a sua biodiversidade e os solos, assegurar uma nutrição equilibrada e reduzir as doenças associadas às dietas não apropriadas. Os desafios deste setor agrícola e agroalimentar, que na verdade são os desafios de uma sociedade, são os desafios de todos nós, são do país, mas também da Europa e do mundo, pelo que esta agenda foi constituída em linha com as políticas nacionais, europeias e internacionais, e daqui, deste cruzamento de perspectivas, partimos para a consolidação de 15 iniciativas emblemáticas que materializam o contributo desta agenda para os desafios identificados. Eu vou passar de relance a identificação destas 15 iniciativas emblemáticas: a alimentação sustentável, uma só saúde, a mitigação das alterações climáticas, a adaptação também às alterações climáticas, uma agricultura circular, territórios sustentáveis, revitalização das zonas rurais, a agricultura 4.0, promoção dos produtos agroalimentares portugueses, a excelência da organização da produção, a transição agroenergética, a promoção da investigação, inovação e capacitação, a rede de inovação, o portal único da agricultura e um programa Reorganiza que pretende modernizar e simplificar os serviços do Ministério da Agricultura. Destas 15 iniciativas eu pretendo destacar 4, se me permitirem, muito rapidamente, mas convido todos a conhecerem a fundo os restos das iniciativas emblemáticas, mas destacar a Agricultura 4.0, que pretende efetivamente promover a transformação digital através da agricultura de precisão já existente, mas a melhorar, recorrendo a tecnologias para a utilização e gestão eficiente dos fatores de produção, mas também dos recursos naturais, e passando pela divulgação e o apoio ao Digital Innovation Hub, às empresas agroalimentares para se tornarem mais competitivas no âmbito digital, de forma a melhorar os seus processos produtivos, por via da autonomização ou incorporação de novas tecnologias disruptivas, aplicações suportadas pela inteligência artificial
e automação e robótica. Por outro lado, pretende-se lançar um programa de capacitação em Agricultura 4.0 e literacia digital, inovar na partilha do conhecimento, quando há pouco foi referido, na partilha de tecnologia e, em particular, na governança, no uso e na disponibilização de dados e tratamento desses dados. Em relação à promoção da investigação, inovação e capacitação, pretende estabelecer linhas orientadoras de investigação e dedicada, neste caso dedicada ao setor, aplicada e específica àquelas que são as necessidades do setor e dos agricultores, e também a questão do desenvolvimento ao nível da agricultura e da alimentação, com partilha de conhecimento, promovendo as redes de demonstração que no passado eram redes de experimentação, o coaching e grupos de aprendizagem entre pares, fazendo benchmarking, reforçando a cooperação intertemática, interregional e internacional, e complementarmente pretende-se promover o reforço das qualificações dos técnicos e dos produtores, dotar o setor e os serviços de capacidade técnica inovadora e conhecimento atualizado. Já a rede de inovação irá recuperar e modernizar as infraestruturas do Ministério da Agricultura, concebendo unidades demonstrativas com modelos de produção modernos, de elevada competitividade, assim pretendemos, e de unidades de produção tecnológica de última geração. Isto de uma forma a antecipar e a preparar cenários competitivos a médio e longo prazo, englobando a promoção do empreendedorismo agroalimentar e uma rede de incubadoras de base rural. Com isto, o que é que se pretende? Pretende-se transformar um conjunto de estruturas dispersas e um pouco desarticuladas numa rede consolidada, uma rede do Ministério da Agricultura, coerente, moderna, orientada para as necessidades do setor agrícola e agroalimentar nacionais. Pretendemos passar a ter uma estrutura de proximidade, muito orientada para a transferência do conhecimento, e volto a referir, isto é um ponto fundamental, e que satisfaça simultaneamente as necessidades não só das grandes explorações, mas também mais competitivas, mas também das pequenas explorações agrícolas, familiares, porque o conhecimento tem que chegar a todos. Seguindo com este objetivo, conseguiremos, assim esperamos, aumentar a eficácia, a eficiência e o impacto destas infraestruturas científicas e tecnológicas do Ministério da Agricultura, mas também, e não só, de toda a rede de investigação e de experimentação que existe a nível das universidades e dos politécnicos. Isto através de uma rede complementar com essas estruturas e com essas plataformas de investigação e inovação, como os institutos politécnicos, como as universidades, os laboratórios colaborativos, os centros de competência, as empresas com atividade em investigação e desenvolvimento. Por fim, o portal único da agricultura. Acho que esta é a grande inovação do Ministério da Agricultura para os seus agricultores. É uma medida simplex e será a porta online de acesso a todos os serviços ligados à agricultura prestados pelos diferentes organismos do Ministério. Aposta-se numa plataforma simples, intuitiva e que espelha a organização dos próprios fluxos. Queremos promover a simplificação, a agilização em relação aos procedimentos e aos processos e aos parceiros e a todos os relatórios que têm que ser apresentados e solicitados pelos agricultores e pelas suas empresas, com a disponibilização progressiva de toda a informação e dos serviços prestados pelos organismos da área governativa da agricultura, melhorando a relação com o nosso cliente, o nosso principal interessado, que são os agricultores. Assim, isto irá redesenhar os circuitos e os procedimentos relativos aos serviços prestados e, especialmente, a partilha e interoperacionalidade das plataformas, dos sistemas de informação e dos dados, digitalizando os procedimentos administrativos, integrando processos e plataformas, de forma a criar um único ponto de acesso com o Ministério da Agricultura. Estes são os exemplos de que pretendemos e vamos fazer. Sabemos que não será uma tarefa fácil, sabemos que esta é uma estratégia para a década, parece muito tempo, mas também sabemos que com este primeiro passo serão muitas as ideias pré-concebidas que teremos que desconstituir e criar novas ideias de que esta estratégia é possível de criar, como é já visto, mas também será possível de implementar com a colaboração de todos. Por fim, dizer que a agricultura, pelos seus números,
e pelos reflexos evidentes na economia nacional, faz parte de qualquer estratégia de crescimento socioeconómico do país, e isto tem-se visto na sua apresentação, na sua abordagem e na sua referência em vários programas fundamentais para o futuro do país e da nossa sociedade, e que esta agenda é a prova disso. É a prova de que avançaremos convictos, de que trazendo connosco um passado tão rico e tão precioso, poderemos, no presente, mas em particular no futuro, que a nossa agricultura pode colher um futuro muito melhor ao alcance de todos os agricultores e em prol de uma agricultura de futuro, que é assim que todos desejamos. Eu terei mais coisas a acrescentar, até mesmo face às intervenções dos meus anteriores colegas oradores, mas certamente depois terei outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então abrir espaço ao debate e relembrar a quem nos está a assistir e a participar através da plataforma Zoom, que pode colocar comentários ou questões no chat da aplicação. Relembrar também os nossos oradores que podem a qualquer momento também complementar aqui qualquer resposta às questões. Começávamos desde logo com uma questão aqui colocada relativamente à importância da partilha da investigação e também outros comentários que fomos já recebendo. As pessoas identificam a importância da partilha da investigação e questionam aqui como é que se pode incentivar os agricultores a obterem mais e melhor informação, ou incentivar também que os centros de investigação possam partilhar o seu conhecimento com os agentes. Professor José Alberto, quer dar-nos uma resposta? Olá novamente. Bom, relativamente a isso, a partilha da investigação, concordo inteiramente com a Isabel Martins. Deveria haver uma plataforma única de divulgação de resultados dos projetos, não apenas dos resultados, mas que identificassem claramente os projetos e os principais resultados. Isso seria muito bom para todos. Seria muito bom para nós, porque isso aumentaria-nos a exigência, porque de certa forma muitas vezes nós temos um projeto e pensamos que a nossa exigência ou só temos que prestar contas à entidade financiadora e não deveria ser bem assim, não é? Portanto, nós estamos muitas das vezes a utilizar dinheiros públicos e, como tal, os resultados também têm de ser obrigatoriamente públicos. É evidente que nós fazemos todos os esforços para as publicações e essas coisas todas que vocês já ouviram falar, mas de qualquer maneira não chega. E eu agora desafiava aqui o Sr. Secretário de Estado. Poderia ser nos serviços do Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, poderiam eventualmente desenvolver essa plataforma. O Ministério da Ciência e Tecnologia, na FCT, tem uma plataforma dos projetos financiados pela FCT e também existe o RECAP, que normalmente mete toda a informação disponibilizada nas bibliotecas públicas. O que acontece é que, na verdade, não é fácil de aceder a essa informação. Concordo inteiramente com a Isabel e queria felicitá-la pela excelente apresentação que fez. Relativamente a incentivar os agricultores a procurar essa informação, eu acho que é exatamente ao contrário. Os agricultores, como utilizadores, têm obrigação também de procurar essa informação, porque eles são os interessados, não é? Portanto, no que respeita ao nosso centro e aos agricultores de Trás-os-Montes, não deve haver praticamente nenhum que não nos conheça, não é? Portanto, nós estamos muitas das vezes no terreno, fazemos muitos dias abertos, recebemos-los aqui, vamos às associações, às cooperativas, sempre que somos solicitados, mas eu acho que os agricultores também têm de ser proativos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eles são os utilizadores, se nós estamos a trabalhar para eles, ou veem que os resultados que nós geramos podem ser do seu interesse, eles também têm de ser proativos a irem procurá-los. Não me parece que devemos criar uma medida para incentivar os agricultores a irem procurar informação, não é? Portanto, acho que isso nós devemos comunicar muito e muito melhor, mas eles também terão que fazer a parte deles.
Só um comentário relativamente à comunicação e para mencionar aqui o Francisco Pavão, como o Sr. Secretário já mencionou, e ele refere isto em todas as apresentações que faz. Nós em Portugal, tirando agora o Faça Chuva ou Faça Sol, não temos um programa de agricultura ou dedicado à agricultura em espaço aberto. Esse é na RTP2, ao sábado à tarde, que às vezes há limitações de horário e para a participação, mas de qualquer maneira isso é urgente, não é? Portanto, eu lembro-me que todos nós nos lembramos dos programas que havia do engenheiro Sousa Veloso. Às vezes brincávamos com aquilo, mas a verdade é que ele fazia um serviço ao país extraordinário. E nós, se calhar, se houvesse na televisão pública, ao domingo de manhã, ao final da manhã, que coincidisse quase com a hora do almoço, um programa generalista sobre agricultura, alimentação e ambiente, uma vez que está tudo relacionado, que às vezes a agricultura vende mal, mas se nós conjugarmos as três vertentes, eu acho que seria uma solução belíssima. Durante muitos anos a televisão espanhola tinha exatamente às 11 da manhã ou ao meio-dia de domingo um programa dedicado às questões da alimentação e do setor primário. Portanto, eu acho que isso é um bom exemplo a seguir e era aí que se calhar começávamos a desmistificar alguns mitos, como dizia a Isabel, e a informar melhor o consumidor, porque nós todos os dias ouvimos algumas más notícias, mas depois não temos nenhuma boa notícia para contrapor, não é? Se bem que tenho de dizer aqui que o Faça Chuva ou Faça Sol está a fazer um trabalho belíssimo e que está, bom, um trabalho belíssimo e único neste momento, não é? Além da importância da partilha, da compilação da informação, estamos também a falar aqui até do próprio conteúdo e da forma como essa informação e essa comunicação é feita. A doutora Isabel Martins referiu há pouco a importância não só da imprensa especializada, mas também da jornalista, para que não estejamos sempre a falar para dentro, e falou também de outras formas de comunicar que hoje acabam por ser até mais eficientes e um contacto direto com o consumidor, através não só da utilização das redes sociais, mas também através de pessoas que têm a capacidade de ter influência por parte da comunidade. Fazendo aqui um apanhado disto tudo, há também depois a dificuldade de as empresas, especialmente as empresas de menor dimensão, em conseguir elas próprias ter uma estratégia. E eu questionava a doutora Isabel como é que este processo pode ser feito por parte de um pequeno empresário ou do empreendedor que está a iniciar a sua ideia de negócio, como é que ele consegue chegar, no fundo, aqui a este setor da comunicação e poder dar aqui um alcance maior à sua ideia ou ao seu produto. Como é que, em termos práticos, como é que podemos também aproveitar esta oportunidade para dar aqui algumas dicas ou sugestões? Muito bem, Bruno. Bem, em primeiro lugar, começar por dizer que muitas vezes há aqui um certo preconceito relativamente aos pequenos agricultores e que os pequenos agricultores não conseguem chegar à comunicação ou que é complicado acompanhá-los e que a pequena dimensão fica sempre ali reduzida, quase ali a uma singularidade. Eu recordo que o ser um agricultor profissional bem-sucedido e com criação de valor não tem rigorosamente nada a ver com dimensão. Tem um bocadinho mais a ver com o mindset, como eu falava, do que tudo o resto. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que aliás é muito referenciado pelo Presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, que tem a ver com uma das regiões mais exportadoras de cereja do mundo, que é aqui ao lado na Extremadura espanhola, que é o Val do Jerte, que tem uma marca que exporta para todo o mundo e onde a dimensão média da propriedade, se não me falha a memória, anda por 1 hectare e meio. E, portanto, eles são um portento. E é um bocadinho o exemplo que a cereja do Fundão quer seguir para se posicionar nos mercados internacionais e nos mercados de exportação. E, portanto, estamos a falar em pequeníssimos produtores que, pelo facto de estarem organizados,
conseguem chegar lá. E eu penso que o segredo é um bocadinho este. Nada se faz sem organização. E, portanto, tem que haver estruturas organizativas, cooperativas, associações, organizações de produtores que têm que ajudar estes agricultores a chegar lá, a mostrarem os seus exemplos. Portanto, este trabalho tem que ser feito em conjunto, porque, como é óbvio, um pequeno empreendedor que está a começar o seu negócio ou uma pequena empresa que não tem capacidade de investimento em comunicação ou não tem conhecimentos, porque muitas vezes estas coisas também acontecem como conhecemos alguém que conhece alguém e que chega aos mídias, não é? E esse também é um processo informal de chegar lá. Mas a verdade é que é preciso cada vez mais recorrer a formas de organização para podermos comunicar. E relativamente àquilo que o Bruno também estava a falar, sobre estas formas mais inovadoras, muitas vezes nós ficamos um bocadinho limitados. A importância, por exemplo, que hoje em dia ferramentas como o WhatsApp tem, e aqui deixem-me voltar a falar no engenheiro Francisco Pavão, e na importância que teve a disseminação do famoso WhatsApp do cabrito na altura da Páscoa, para chegar às pessoas. E a verdade é que, hoje em dia, aquela associação tem uma base de dados valiosíssima, de potenciais clientes com quem pode comunicar, que é disso que estamos a falar, para vender os seus produtos, não só o cabrito, mas uma série de produtos transmontantes que estão ali ligados àquela região. Isto aconteceu com um WhatsApp, que é uma coisa super simples, não é? De chegar às pessoas. Portanto, às vezes não é preciso modelos muito sofisticados de comunicação para chegar ao consumidor. Às vezes é preciso ser um bocadinho criativo e usar estas ferramentas prosaicas do dia-a-dia que temos à nossa disposição. Agora, continuo a dizer, a organização é fulcral nisto e nós continuamos a assistir, eu já há pouco falei, sobre a proliferação de estruturas, identidades, de investigação que se calhar beneficiaríamos todos muito mais se estivessem mais agregadas e se estivéssemos todos mais juntos a trabalhar para um objetivo comum. Aqui nas OPs é exatamente a mesma coisa. E aqui se calhar o Sr. Secretário de Estado tem coisas para dizer, porque eu sei que nesta agenda da inovação uma das ideias é de facto robustecer as OPs para um nível superior. E isso é importante. Ou seja, nós se calhar precisávamos de ter menos e melhores. Maiores, mais robustas, com mais capacidade, para poderem ter esta capacidade de investimento em comunicação para fazer chegar os projetos destes pequenos agricultores mais longe a esse nível. Portanto, nós continuamos ainda muito a pensar na nossa casinha, no nosso projeto individual e nós temos que pensar que fazemos parte de uma comunidade, de um todo, que beneficia muito mais quando comunica em conjunto. Certo, se eu tenho um projeto que se diferencia completamente, eu tenho que tentar chegar lá por mim, não é? Mas mais uma vez digo, as associações, as cooperativas, as OPs ainda não estão muito despertas para a necessidade de comunicar. E vai-me dizer assim, não há orçamento, onde é que nós podemos ir encontrar o dinheiro necessário para fazer estas coisas? Isto é um bocadinho como nas nossas vidas domésticas, às vezes temos que fazer opções, não é? Mas, por exemplo, eu vejo muitas organizações que investem algum do seu orçamento de comunicação, por exemplo, a produzir revistas que enviam para os seus associados e tudo mais. Por uma ínfima parte do dinheiro com que se produz isso, podia-se fazer, por exemplo, uma newsletter e chegar às pessoas de uma forma mais eficiente, mais eficaz e com muito mais vantagens na comunicação, porque permitiria-nos colocar links para os sites, links para vídeos, para tudo o que possamos enriquecer a comunicação, não é? Eu contra mim falo, que sou uma pessoa que dirige uma revista impressa em papel e acho que o papel é muito importante, mas quando uma organização tem meios limitados e tem que fazer opções, se calhar é possível não fazer determinadas coisas que impactam muito menos e tentar trabalhar a comunicação de outra forma. Portanto, se calhar em vez de estar a organizar um seminário presencial com custos para 30 pessoas, faço um webinar ou invisto num meio de comunicação ou chamo os jornalistas para irem conhecer 2 ou 3 projetos interessantes na minha associação. E se calhar com menos dinheiro até consigo um impacto muito maior. Portanto, acho que aqui é uma questão também de ser criativo e de fazer aqui algumas opções com as verbas que temos disponíveis, porque eu vejo de facto que há financiamento para tanta coisa nos projetos de investigação, nomeadamente hoje em dia quase todos eles têm logo à partida ali algum budget para a comunicação e portanto cabe-nos a nós, cabe ao setor, às associações, perceber o que é que querem fazer a esse dinheiro e como é que querem chegar lá, mas isso chama-se estratégia. Muito obrigado, doutora. É uma coisa que muitas vezes não existe. Isabel, temos mais uma questão. Aqui, um dos aspectos fundamentais para a inovação na agricultura reside na capacidade de acompanhar no terreno os agricultores, pois grande parte dos empresários agrícolas são de pequena e média dimensão. Como acompanhar no terreno os agricultores? O Sr. Secretário de Estado consegue
dar-nos aqui uma opinião, de que forma é que este acompanhamento de proximidade e no terreno pode acontecer para fomentar também a própria inovação no setor? Muito bem. Sim, esse é um grande desafio do Ministério da Agricultura. Nós não nos podemos esquecer a dimensão que o Ministério da Agricultura tinha no passado em termos de recursos humanos e da sua extensão por todo o território. Ainda continua a ter uma grande representação física de instalações, quer em particular através das Direções Regionais de Agricultura e Pesca, das suas delegações, dos seus polos de funcionamento. Mas tem vindo, paulatinamente, a perder muitos dos seus recursos humanos que no passado faziam muito esse trabalho da extensão rural, no terreno, no campo, junto dos agricultores. A verdade é que, há uns anos a esta parte, e com algum desinvestimento que aconteceu, houve também a transferência dessas competências para as organizações de produtores. Não nos podemos esquecer que algumas dessas competências começaram a ser assumidas, e bem, pelas confederações de agricultores e pelas suas associações representativas. Outras houve que conseguiram juntar-se e começar a produzir conhecimento dedicado, investigação, experimentação, em articulação também com o Ministério da Agricultura, em particular com o Instituto Nacional de Investigação de Alimentação Agroalimentar. E esse trabalho resultou, muito recentemente, na questão da criação dos centros de competências, onde se concentra nessa estrutura todo um conjunto de agentes do setor, com a base particular e coincidente a todos eles da presença do INIAV, porque é aí que reside no Ministério da Agricultura a investigação, o conhecimento, a tecnologia aplicada a este setor. Como é que nós poderemos fazer isso neste terreno? Nós temos que pegar, e aí está previsto na Agenda de Inovação, nos nossos antigos centros de experimentação, que são muitos espalhados de norte a sul do país, e dar-lhe uma nova vocação, dar-lhe um novo desafio, um novo objetivo, para que possam estudar determinada matéria que já está mais ou menos identificada na Agenda de Inovação, uma matéria muito dedicada que possa ser desenvolvida ali, mas transferida para todo o continente. Isto é, ela é estudada regionalmente, localmente, naquele centro de experimentação que pode ter as condições, ou que sejam criadas as condições para desenvolver esse trabalho, mas depois ela tem que ser aplicada e tem que ser expandida para toda a região. É claro que esta agenda de inovação também vai necessitar a capacitação do Ministério da Agricultura em termos de recursos humanos, de recursos técnicos, de recursos financeiros, para a pôr em prática e para a implementar num período de 10 anos. E é esse um esforço que nós temos que fazer também para que, em particular no Ministério da Agricultura, em comparação com outros ministérios, mas neste especificamente, de haver a transferência do conhecimento daqueles que são os nossos técnicos com mais idade e que estão numa situação eventualmente já de pré-reforma, mas que têm muito conhecimento adquirido, têm muito conhecimento que tem que ser transferido para outros técnicos que estejam a entrar no Ministério da Agricultura para que esse conhecimento não se perca e para que essa informação não seja levada por ele ou que não seja guardada numa gaveta ou num computador e nunca mais seja utilizada. Portanto, é também fundamental a transferência do conhecimento entre técnicos da agricultura, entre aqueles que saem e aqueles que entram, para que de modo a que esse conhecimento possa ser transformado. Sobre a questão, e agora indo ao encontro das coisas que foram comentadas, de comentários muito rápidos, sobre a questão da plataforma do conhecimento. Não é só o Ministério da Agricultura, aliás, será neste momento muito mais os politécnicos e as universidades e os centros que existem espalhados pelo país, que desenvolvem muito trabalho ao nível da investigação e da tecnologia e do conhecimento, muito mais do que agora o Ministério realiza, embora nós queremos inverter esta situação. E esse conhecimento, efetivamente, e eu aqui deixo o repto, tem que ser feito indo ao encontro das necessidades do agricultor e das suas ações representativas. Não pode ser feito só para cumprir o calendário ou para cumprir objetivos daquelas instituições universitárias ou de politécnicos, mas tem que ser feito dedicadamente, tem que ir ao terreno, tem que perceber o que é que... Ou o agricultor, nestas coisas, também tem que tomar iniciativa, tem que ser proativo, tem que chegar e tem que exigir a essas entidades que desenvolvam investigação dedicada à resolução dos problemas que eles encontram no terreno. E só assim é que conseguimos encontrar as melhores soluções para os problemas que temos aqui, quer seja sobre pragas e doenças, quer seja sobre a questão da uso e eficiência dos recursos naturais, quer seja pela maior eficácia na aplicação de produtos, de fatores de produção, em tudo aquilo que é o relacionamento com o agricultor no terreno. Sobre a questão da comunicação que a Isabel Martins falou, efetivamente nós temos pouca e se calhar não tão boa comunicação no setor. Mas o Ministério tem feito esse o seu papel. Aliás, o Ministério neste momento está em todas as redes sociais
que existem, passando a mensagem não só do trabalho tentado a desenvolver, mas também querendo passar a mensagem de que o Ministério está modernizado a esse nível, que acompanha as inovações tecnológicas e que passa a mensagem através dessas plataformas, quer seja o Facebook, quer seja o Twitter, quer seja o Instagram, quer seja o próprio portal do Governo, quer seja agora o próprio futuro portal do Ministério da Agricultura. Portanto, e aí os agricultores, as suas associações e principalmente as suas confederações, aí a cúpula máxima de todos os agricultores a nível nacional, têm que estar atentos e têm que acompanhar esta evolução tecnológica. Eles têm que estar presentes, têm que passar a mensagem da sua melhor maneira possível. E não esquecendo, nós temos um setor de comunicação especializado do melhor que existe. Nós temos revistas especializadas do setor com uma grande qualidade e que passam a informação sobre artigos de investigação e sobre as melhores práticas que são feitas a nível nacional. E temos outras, há pouco falou sobre o programa de Faça Chuva, Faça Sol. Deixem-me que diga, também concordo que é dos melhores programas já feitos a nível do setor agrícola, mas antes houve outro que passou na SIC Notícias que tinha a ver com a Seleção Agricultura, que era um programa também muito bem feito, de curta duração e passava muito bem a mensagem, e por fim dizer que o Ministério está atento, está a tentar perceber de que forma é que pode voltar a ter um programa, digamos que em prime time ou em altura, para que seja do interesse que possa ser visionado por aqueles que interessam, que são os agricultores e os produtores, e está a avaliar e a estudar essa situação. A proposta já nos foi apresentada há algum tempo e estamos a tentar perceber em que condições é que temos, porque percebemos que também aqui exige condições, a reunião de condições, quer técnicas, quer financeiras, quer outras, para fazer esse trabalho. E por fim não, eu acho que já falei em todos os assuntos e não quero ocupar muito mais tempo. Muito obrigado. Doutora Isabel Martins, peço então umas palavras finais para terminarmos este webinar. Agora deixou-me aqui a responsabilidade do encerramento. Bem, eu agora só queria acrescentar aqui um ponto relativamente a esta questão do programa de televisão. E dizer-vos que muitas vezes há aquela tentação de comparar um bocadinho aquilo que queremos fazer neste momento com aquilo que se fazia na altura do TV Rural, que, como sabem, era o programa do nosso mítico engenheiro Sousa Veloso. Mas eu acho que nós temos que perceber aqui, quando partimos para um programa de televisão, e sei que o Ministério da Agricultura está a trabalhar nisso, temos que perceber um bocadinho o que é que nós queremos. Nós queremos um programa de televisão para agricultores ou queremos um programa de televisão para explicar a agricultura aos urbanos? É que são duas coisas completamente distintas, duas linguagens completamente distintas, porque o TV Rural era um programa para agricultores, que trazia inovação, que trazia tecnologia, que trazia tecnicidade, não é? E muito rigor, ou não fosse o engenheiro Sousa Veloso. Mas era um programa para agricultores, não é? Que nós detestávamos quando éramos miúdos, queríamos ver os bonecos, mas que de facto estava ali para aquele target muito, muito direcionado e de facto tinha uma tecnicidade. E é completamente diferente falar para agricultores ou explicar a agricultura e as boas práticas e a sustentabilidade e toda esta mensagem que queremos passar para os urbanos. Portanto, só para dizer que às vezes há aqui uma tentação muito grande de fazer um programa de televisão. Ele é importante que passe nos canais certos, é importante que se replique. Eu vejo muitas vezes os agricultores a replicarem nas redes sociais estes episódios do programa que falou. Isso é super importante para a disseminação, porque hoje em dia estamos no YouTube, estamos em todo lado, vemos os vídeos em todo lado, super importante. Mas é preciso ter muita atenção no foco que queremos dar, para quem é que queremos falar e como é que vamos explicar essa mensagem. Porque se nós vamos entrar numa linguagem muito técnica das sondas e da tecnicidade, depois o urbano vai bolsejar, não vai perceber nada do que é que lhe estamos a dizer e não. E nós temos que ser aí muito assertivos, saber para quem é que estamos a falar e fazê-lo com uma linguagem muito clara e muito direta. Mas isto para vos dizer que acredito, mais uma vez, que aqui não é uma questão de apontar responsabilidades A, B, C ou D. Esta questão da comunicação toca a todos. Toca a todos. Do Ministério da Agricultura até o agricultor individualmente, porque ele próprio também tem que incentivar, ele tem que desafiar as suas organizações, as suas associações, os seus ministros, portanto, todas as pessoas da fileira têm que ser desafiadas a comunicar mais, portanto, isso parte da vontade de cada um. Agora, acredito claramente que não é assim tão difícil nem tão caro comunicar a agricultura. Acho que é uma questão de vontade e é uma questão de priorizar a comunicação como um fator importante também, é quase vê-la como um fator de produção.
Eu, quando parto para a minha cultura, sei que tenho que gastar no agroquímico, que gastar no adubo, gastar na água, gastar na energia e se calhar tenho que incorporar um bocadinho do meu budget para a comunicação. Dir-me-ão, mas a minha conta da cultura já estourou, não chega para isso tudo. Daí, mais uma vez, volto a falar, a importância de estarmos organizados em estruturas que essas sim possam, com tantos mecanismos que existem, tantos projetos que existem neste momento para financiar agricultura, eu não acredito que as organizações não consigam ir buscar um pouco mais de dinheiro para comunicar. Se calhar já o estão a fazer, não o estão a fazer, é da forma correta ou da forma assertiva que é necessário para chegarmos lá, porque o objetivo é esse, é chegar lá. Não é? Obrigado, doutora Isabel. Professor José Alberto, umas palavras finais também para encerrarmos o webinar. Bom, concordo com tudo que foi dito e queria mais uma vez dizer à Isabel que estamos plenamente de acordo. Quando eu falei do programa de agricultura, eu acho que fazem falta os dois, mas se eu tivesse que escolher um, seguramente que escolheria um não técnico, mas sobretudo para divulgar tudo que